Sua mãe o chamava de filho de Satanás. Aos 16 anos, ele liderava uma das gangues mais violentas de Nova York. Um psiquiatra ordenado pela justiça declarou que o futuro dele era inevitável. Prisão, cadeira elétrica e inferno. Hoje, Nick Cruz é chamado pelo Wall Street Journal de Billy Graham das ruas, um testemunho que alcançou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o detalhe mais estranho dessa história não foi Nick ter chorado em um altar durante uma cruzada evangélica. Foi o que aconteceu antes. O pastor magro, desconhecido, entrou sozinho no território dos Mau-Maus, olhou diretamente para o líder mais violento da gangue e disse que Jesus o amava. Nick ameaçou matá-lo. A resposta que ele ouviu não saiu da cabeça dele por semanas, e aquela frase se tornou a rachadura que acabaria com uma identidade construída na violência. O ano era 1958. Nova York vivia uma guerra de gangues nas ruas. No Brooklyn, Nick Cruz não era apenas um adolescente problemático. Ele era o líder dos Mau-Maus, uma das gangues mais temidas da cidade. Além disso, ele tinha vindo de Porto Rico, onde cresceu em uma casa marcada por violência, rejeição e práticas ocultistas. Aos 15 anos foi enviado para Nova York. Acabou fugindo para as ruas, dormiu em becos, encontrou na gangue uma família que parecia acertar sua raiva. E em poucos meses a violência deixou de ser comportamento e virou a sua identidade. Mas quando todo mundo via Nick como uma ameaça, um pastor viu outra coisa. David Wilkerson, um pastor de 27 anos, da Pensilvânia, viu a foto de 7 adolescentes sendo julgadas por assassinato. A maioria viu criminosos. David viu um campo missionário. E essa diferença muda tudo, porque se Deus queria alcançar Nick, ele não começou removendo Nick das ruas, começou enviando alguém disposto a entrar nelas. David deixou a segurança da sua igreja e foi até o tribunal, onde jovens estavam sendo julgados. Pediu permissão ao juiz para falar com eles. Acabou sendo expulso. Virou manchete de jornal, mas não desistiu. Ele começou um ministério de rua no Brooklyn. E foi nesse território que ele encontrou Nick Cruz pela primeira vez. Para Nick, amor era uma palavra inútil. Ele cresceu ouvindo que era filho de Satanás. Foi espancado, rejeitado, marcado por dor desde criança. Quando chegou a Nova York, a rua apenas deu o nome que já existia dentro dele. Na gangue, ele aprendeu que respeito vinha pelo terror, que sobreviver era atacar primeiro, que fraqueza era pedir para morrer. Um tempo depois, ele entrou para os Mau-Maus. Em 6 meses, virou líder. E quanto mais violento ficava, mais intocável parecia. Nick dominava as ruas com correntes, navalhas e uma reputação que fazia rivais recuarem. Só que por dentro, Nick continuava sendo um garoto que nunca tinha sido amado sem ameaça. Esse é o detalhe que explica tudo. Porque quando David Wilkerson entrou no território dele, Nick sabia lidar com policiais, rivais e juiz. Mas ele não sabia lidar com alguém que não tinha medo dele. E não sabia lidar com alguém que insistia em dizer que ele era amado. Cuspiu nele. Ameaçou matar ele se ele voltasse. E quando esse pastor finalmente respondeu à ameaça, a violência encontrou algo que ela não sabia vencer. David olhou para Nick e disse: "Você pode me cortar em 1000 pedaços. Cada pedaço vai dizer que Jesus te ama." Para Nick, aquilo deveria encerrar o assunto. Todo mundo recuava diante da ameaça, mas David não recuou. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Nick, porque ele sabia o que fazer com medo, com ódio e provocação, mas ele não sabia o que fazer com amor. A violência tinha resposta para tudo, menos para isso. Semanas depois, David organizou uma cruzada evangélica no St. Nicholas Arena. Os Mau-Maus foram não para ouvir, mas para causar tumulto. Gangues e rivais estavam no mesmo lugar. Em qualquer outra noite, aquilo poderia terminar em sangue. Mas naquela noite, alguma coisa quebrou dentro dele. David pregou sobre o amor de Jesus. Nick começou a descer pelo corredor, chorando como ele não chorava desde criança. Não chorava de raiva, chorava como alguém que tinha sido encontrado. E pediu para Deus mudá-lo. Mas a parte mais importante não aconteceu no altar, aconteceu depois. E aqui a história vira. A rua que parecia ter destruído Nick se tornou exatamente o campo onde Deus começaria a usá-lo. Em 1968, Nick publicou sua autobiografia, Run Baby Run. O livro vendeu mais de 12 milhões de cópias. Foi traduzido para mais de 40 idiomas. O garoto chamado de Caso Perdido se tornou uma voz para pessoas que muitos já tinham desistido de alcançar. E ainda isso acontece hoje. A igreja olha para algumas pessoas e decide cedo demais que elas são caso perdido. Vê violência, vício, escândalo, vê passado, enfim. Mas Deus enxerga algo que
a religião não consegue medir, a essência de um coração quebrantado e ensinável sendo rendido. Nick não era fácil, não era educado, não era seguro. Mas talvez foi exatamente por isso. Quando Cristo o alcançou, ele não conseguiu entrar em lugares onde crentes bem comportados nunca conseguiriam entrar. E alcançar pessoas que a igreja tinha classificado como inalcançáveis e perdidos. Isso não significa que toda transformação seja instantânea. Todo passado violento vira ministério público. Mas a história de Nick mostra uma coisa: Deus não mede uma pessoa apenas pelo que ela fez, mas através da graça dele. Ele enxerga também o que ela pode se tornar quando finalmente encontra o amor que nunca recebeu. Às vezes as pessoas mais quebradas se tornam os testemunhos mais poderosos. Durante décadas, Nick pregou em prisões, ruas, escolas e estádios ao redor do mundo. Seu testemunho alcançou dezenas de milhões de pessoas. A história de Nick também está no livro A Cruz e o Punhal, escrito por David Wilkerson em 1962. O livro vendeu mais de 15 milhões de cópias. Foi traduzido para mais de 30 idiomas. Em 1960, virou filme, estrelado por Pat Boone e Eric Estrada. O filme alcançou aproximadamente 50 milhões de pessoas em 150 países. Tim Callaghan, um ministério iniciado por David Wilkerson e impulsionado por histórias como a de Nick, se espalhou para mais de 140 países. Hoje tem mais de 1.400 centros de recuperação e continua transformando vidas através do evangelho. A lição que Nick Cruz nos ensina: o amor verdadeiro desarma o que a ameaça não consegue vencer. David não venceu Nick gritando mais alto, não venceu com força, não venceu com medo. Ele venceu com amor que Nick não sabia como destruir. Porque existem pessoas que não precisam primeiro de uma explicação teológica. Precisam apenas encontrar alguém disposto a mostrar o amor de Deus sem julgá-la. A promessa veio quando Nick ouviu, pela primeira vez. Deus ainda o amava, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. O processo foi abandonar a violência que tinha formado sua identidade e reaprender a viver como filho, não como ameaça. A prova foi entregar as armas e voltar ao mesmo território, não para matar, mas para pregar o evangelho. E hoje cumpre o propósito, mostrando que ninguém está tão longe que o amor de Cristo não possa alcançá-lo. A diferença entre o crente e o cristão aqui é clara. Crente acha que conversão é só um evento no altar. Cristão entende que transformação é entregar o coração todos os dias. E a vida de Nick mostra que o cristianismo não é apenas chorar em um culto, é voltar para as ruas com o verdadeiro evangelho. Eu sou o Matheus Francelino e analiso as maiores decisões e estratégias aplicadas pelas maiores personalidades cristãs, para você parar de ser um crente e se tornar um verdadeiro cristão. E se inscreva para a próxima.